Estamos aqui mais uma vez, aqui, Adil, te amo! Olá a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Caraminholas. Meu nome é Daniele Borges e hoje nós temos como convidados o Richard Pereira, a Francisca Jesus, o Leonardo Tenório, a Roberta Machado e a Luana Borges. Hoje então nós falaremos sobre saúde mental em perspectiva decolonial, um assunto que precisa ser debatido para que possamos superar esse modelo violento que continua arbitrando sobre as vivências individuais e singulares de pessoas que destoam do padrão normativo, estejam elas em sofrimento psíquico ou não. Essa fala afirmando que a saúde deve ser pensada em sua integralidade. Nesse sentido, podemos incluir aqui as dicotomias saúde e saúde mental, mente e corpo, natureza e cultura, indivíduo e sociedade. Outras culturas já nos ensinam sobre isso, mas nossas mentes colonizadas insistem em enquadrar as diversas formas de sofrimento em modos de compreensão e proposições antigas, persistentes e ineficazes. Ou pior, buscamos lidar e nos relacionamos com a saúde em momentos pontuais, quando a doença ou o sofrimento já estão instalados. Adoecemos pela busca incessante de acompanhar a engrenagem do capital, como se dele dependesse toda forma de vida, e nessa busca frenética por um sentimento de pertença, como parte de uma sociedade marcada por relações desiguais de poder, violentamos e somos violentados, perpetuando um ciclo que, no Brasil, teve início com a regulação colonialista e com a doutrinação católica. Um projeto politicamente imoral e opressor que persiste até hoje no sentido de invalidar os saberes ancestrais desta terra e daqueles que aqui chegaram contra a sua vontade. Quando o Brasil virou colônia, o genocídio dos povos indígenas e o tráfico de escravizados produziu sofrimento, doenças e morte. Plantaram em nós a ideia de que precisávamos alcançar um patamar superior, civilizado, para o qual a Europa foi referência central. Atualmente, tanto a Europa quanto os Estados Unidos continuam exercendo sua influência sobre o imaginário de um ideal a ser alcançado. A ferida colonial, portanto, segue aberta, e nesse processo anulam-se as singularidades, processa-se uma tentativa de aniquilação das diferenças. Surgem as resistências, os coletivos, as lutas, mas a colonização subjetiva é tão profunda que nós mesmos nos traímos, e ter consciência da nossa condição colonial é fundamental para um exercício contínuo de desconstrução desse modelo de adoecimento nas micropolíticas do cotidiano. A velha psiquiatria, que teve início em fins do século XVIII e se desenrolou ao longo do século XIX, é definida por práticas condenáveis, geralmente aplicadas como punição, como o confinamento, o eletrochoque, a lobotomia, a camisa de força, entre outras. Práticas e concepções que passaram a ser questionadas no período de transição entre o século XIX e o século XX. Esse movimento, relacionado ao movimento de contracultura,
que passava a questionar valores socialmente construídos, se desenvolve primeiro na Inglaterra, a partir da década de 1950, com David Cooper, psiquiatra sul-africano radicado na Inglaterra, seguido pela antipsiquiatria de Franco Basaglia na década de 70, na Itália, e alcança os Estados Unidos e outros países. No Brasil, a reforma psiquiátrica teve início na década de 1980, muito associada à psiquiatra Anísia da Silveira, que revolucionou o campo da saúde mental com sua recusa aos tratamentos violentos, com a inclusão da arte como terapia e o investimento no que ela chamou de afeto catalisador. Para Anísia, leitora de Spinoza, o afeto é terapêutico, ele nos conecta com a realidade. No Brasil, a Lei 10.216 da Reforma Psiquiátrica foi decretada apenas em 2001 e hoje, após 21 anos de sua existência, ainda temos manicômios e instituições disfarçadas de serviços terapêuticos. É o caso das comunidades terapêuticas, que operam na mesma lógica manicomial, degradante, que atua na indiferenciação dos sujeitos, baseados no controle, na tutela limitadora dos direitos e da liberdade, na ausência da autonomia e da escuta, como se seus únicos recursos fossem o controle, o paternalismo e a medicalização daquilo que incomoda. E o que é que incomoda? Sintoma. Sintoma de quê? De uma sociedade adoecida, envenenada por antigos conceitos. E isso se processa de modo tão pesado, tão perverso, que a chamada loucura, enquanto viagem ou travessia, como propunha Anísia da Silveira, pode ser pensada como um movimento subjetivo de ficcionalização da vida, não no sentido de produzir algo falso, mas como tentativa de criar um mundo possível em meio a tantos impossíveis, uma forma de escapar da dita normalidade e de seus enquadramentos, movimento que suspende e transcria a realidade vivida, desorganiza e reorganiza de uma forma que é insuportável para os ditos normais. Mas quero ressaltar que a noção de normalidade é uma camisa de força, que assim como o projeto colonial, é tecida e remendada de modo a nos fazer acreditar que a vida salta de um polo a outro, entre sanidade e loucura, como se entre esses dois extremos não houvesse um emaranhado de linhas de fuga, inumeráveis estados do ser, como propunha Anísia da Silveira. Esse episódio surge, portanto, com o objetivo de não apenas teorizarmos, mas de refletirmos as práticas que aí existem, as práticas que gostaríamos de exercer e o tipo de cuidado que gostaríamos de receber. Passo a palavra agora para o Richard Pereira. Obrigada, Richard. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve. Eu sou o Richard, sou assistente social de formação, tenho pós-graduação em educação étnico-racial e movimentos sociais no Brasil e sou mestre em psicologia social pela PUC São Paulo. E eu tive a honra de ser convidado para esse podcast para trazer algumas reflexões acerca da saúde mental e o futuro da saúde mental nesse mundo. Essa breve minha contribuição espero que traga algumas reflexões para vocês e que a gente consiga pensar outros possíveis modelos de saúde mental. Eu queria iniciar trazendo a primeira provocação. Qual saúde mental a gente tem pensado, tem realizado? Quais ações a gente tem contribuído em relação ao tema da saúde mental, como a gente tem pensado o futuro dessa questão. E um primeiro ponto que eu queria trazer dentro dessa discussão é que a questão da saúde mental, ela vai implicar diretamente no fazer clínico do profissional. Hoje, como profissionais, o que a gente tem feito, praticado ou exercido como os trabalhadores desse campo? Eu penso que o futuro da saúde mental passa ou está passando pela gente. E ele tem fecundado em cada pessoa, ou como preferir, retroalimentado, a manutenção e a retroalimentação do colonialismo. Quando eu digo colonialismo, eu digo práticas especificamente de colonizações, que eu também gosto de chamar de passado insistente. O que eu quero dizer com isso? É um passado que ele não acabou sendo solucionado e ele acaba não se tornando passado porque ele sempre se faz presente
dentro das práticas e ações dos profissionais da saúde mental. E aí esse ponto eu chamo de passado insistente, porque esse passado insistente, que nada tem de passado e se faz presente, ele de uma certa forma, pelas ações do colonialismo, ele vai acabar interferindo e produzindo aquilo que eu chamo de fim do mundo, ou caminhar para a extinção do planeta, no seu sentido literal, ou seja, ao invés de produzir vida através das suas ações profissionais, alguns profissionais acabam produzindo a morte e, consequentemente, o extermínio do planeta. Quando eu penso, olho, estudo o campo da saúde mental, eu vejo que quando surge uma discussão que é relacionada às questões raciais, coloniais ou patriarcais, acaba havendo um certo travamento dentro dessa discussão, a qual ela não avança, e é um gargalo que eu acabei apelidando de círculo vicioso da branquitude. Quando eu digo círculo vicioso da branquitude, eu estou me referindo especificamente a pessoas ou a profissionais que acabam sempre tendo as mesmas proposições, os mesmos caminhos para sugestões e opressões que, conforme ao passar do tempo, elas avançam e se modificam rapidamente. Nos últimos tempos, eu acabei me deparando com outros profissionais falando que a gente precisa criar dispositivos clínicos, produzir memória coletiva ou até outros pontos relacionados que consigam descolonizar ou criar práticas antirracistas, etc. Mas é nesse momento dessa criação, entre aspas, desse dispositivo, é que eu me faço a seguinte pergunta e trago essa mesma pergunta para vocês. Não será proposital esse caminho de propor sempre os mesmos dispositivos para se manter um certo privilégio branco? De certa forma, eu, Richard, acabo vendo que sim. Um grande exemplo disso é quando um profissional da saúde mental está atendendo um outro ser presente no mundo, ou seja, uma outra pessoa, ou não está atendendo, enfim, esses profissionais, normalmente que não são negros, eles se auto-intitulam como antirracistas, anticolonialistas ou pessoas que estão praticando ou fazendo ações decoloniais. Ou até mesmo dizendo que não são racistas. Mas dentro dessa autocolocação, eu vejo um problema. Por quê? Se um profissional não negro se auto-intitula como uma coisa que tira essa responsabilidade de ações e práticas racistas, de uma certa forma, ele está procurando se desresponsabilizar de uma questão social a qual ele não está isento, porque ele também é um corpo presente no mundo. Ou seja, dizer que é antirracista, decolonial, antipatriarcal, não quer dizer que esse profissional ou essa pessoa não exerça racismo, práticas colonialistas ou etc. A partir dessa autorrotulação, eu costumo dizer que é uma abertura de um campo ou para um fim do mundo anunciado. Por que eu digo isso? Porque a auto-intitulação e a autocolocação nesse lugar faz com que o sujeito não se mova e, ainda pior, parte do pressuposto que tudo aquilo que ele exerce ou pratica está totalmente fora do campo das opressões ou das sujeições. Ou seja, as suas ações coloniais, raciais, que ele julga não realizar, mas conscientemente ou inconscientemente ele acaba realizando, é uma destruição do mundo. Seja por meio de lugares a qual ele fala, seja enquanto ação profissional no ambiente que ele está. Eu gosto de usar algumas falas dos meus irmãos de África, que eles costumam dizer: você pode até mudar sua postura, mas jamais seu corpo. E dentro dessa prática profissional, nesse espaço e nesse campo da saúde mental, a primeira coisa que chega ao profissional não negro é o corpo. Depois é o som produzido pela voz. O corpo negro chega primeiro no espaço. E esse corpo negro chegando nesse espaço sempre será um corpo negro. Ou, como Frantz Fanon gosta de dizer em Peles Negras, Máscaras Brancas, são assim que eles me veem. Palavras de Frantz Fanon. Ou seja, um corpo negro nesse espaço é sempre um corpo negro. Um outro ponto é que a própria categorização paciente e cuidador é colonialista. E aí uma outra provocação que eu trago: como pensar dispositivos, entre aspas,
num ambiente que é dominado por pessoas brancas? Como pensar ou produzir dispositivos dominados por pessoas brancas que pensam para pessoas brancas e produzem soluções para pessoas brancas? Ao meu ver, novamente, é o fim do mundo, pois inevitavelmente existem corpos que habitam nesse mundo e são recebidos nesses serviços de saúde, que tem essa lógica eurocêntrica, colonialista e branca, o que automaticamente são colocados nesse lugar de colonizados, porque essas ações quase nunca são pensadas nesses corpos negros, que quando são olhados passíveis de morte e eliminação, porque tudo que existe ali, ou tudo que é criado ali, de uma forma não é pensada nesses corpos. São, como eu costumo dizer, os amontoados de tempo. Ou seja, dizer que combate o racismo, o colonialismo, o patriarcalismo e outras opressões, efetivamente ou instantaneamente, esse mesmo profissional que diz combater essas ações, nesse momento também pratica as grandes sujeições. É como diz Meme, a existência da vítima é essencial para que o opressor continue a existir. Ou seja, além da situação colonial fabricada pelos colonialistas, ela também produz o colonizado. Ou seja, esse passado insistente, que foi o colonialismo, que nunca foi passado e sempre se faz presente, é uma persistência do fato colonial. Ao meu ver, a produção acelerada novamente do fim do mundo. É nesse momento e nesse ponto que surge a seguinte pergunta: como adiar o fim do mundo? Ou o fim da saúde mental que produz o fim do mundo? Como subverter essa lógica necrocolonial? Haja vista, como diz Emiliano, que o profissional ou cuidador é um lugar de poder. Essas perguntas ou essas provocações que eu trouxe, elas precisam ser urgentemente respondidas. E que essas movimentações, a quais dizem alguns profissionais da saúde mental serem anticolonialistas, serem antirracistas e tudo mais, que saiam no campo da teoria e que sejam efetivadas rapidamente, porque ao contrário disso, é apenas a manutenção dos tempos vigentes a qual a gente tem vivido e a produção desse fim do mundo. Para finalizar, eu poderia trazer algumas proposições aqui, a qual eu desejo também que essas teorias não sejam apenas teorias, mas que tornem-se ações práticas e reflexivas para a produção da mudança. A gente precisa entender e compreender que não é habitado pela gente só, mas que a Terra é o lugar de seres habitáveis. E que alguns desses seres até hoje não souberam lidar com a imprevisibilidade do mundo, enquanto outros corpos sempre souberam lidar com essa imprevisibilidade do mundo, que são esses corpos indígenas, negros e outros grupos sociais, principalmente indígenas no Brasil e africanos na África, souberam criar novas formas de agir, novas produções de vida, porque historicamente esses lugares sempre foram atacados com opressões e sujeições. Então, para que a gente consiga no mundo produzir a vida através da saúde mental, a gente precisa mudar a lógica ou subverter essas ações de política de morte. A gente precisa criar espaços, dentro desses espaços existentes com outras lógicas, para a produção da vida. E para que ela definitivamente não deixe de existir. Porque se não, ao contrário, a gente não produzir essa vida através da saúde mental, que vá contra o colonialismo, racismo, etc., a gente apenas só está contribuindo para o fim do planeta ou da Terra. Ou como eu costumo dizer, o fim anunciado desse planeta. Obrigado. Após as reflexões e provocações do Richard, ficamos agora com a fala da Francisca Jesus. Bem-vinda, Francisca.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Francisca Jesus, sou uma mulher negra, sou mãe de 4 filhos, sou historiadora, sou pós-graduada em Direitos Humanos e Cidadania, sou mestra em História e também sou ativista dos movimentos sociais da luta antimanicomial, antimanicolonial e de direitos humanos. Sou também usuária e já passei pela rede de apoio psicossocial. Então, é deste lugar que eu falo. Sou uma mulher que vive na periferia, também sou oriunda da rede pública escolar e eu sou muito feliz por participar desse projeto lindo que é o Caraminholas. Então, hoje eu vou falar sobre corpos, né, e o corpos resgatados e as formas punitivistas, né, dentro da saúde mental, que ainda colocam esses corpos de forma encarcerada e degradante dentro desse sistema. Eu acho importante trazer esse contexto de lugar de fala, porque é importante a gente saber de onde o outro fala, qual é o olhar daquele outro, né? De escutar o que aquele outro, dentro daquela realidade, ele está trazendo de vivências e de experiência. E na saúde mental isso é muito importante. Este olhar de entender da onde aquela pessoa que está em adoecimento, ela está falando, de onde que ela está vindo, de que forma ela se entende naquele contexto de mundo, naquele contexto social. E esse olhar me resgatou. E se eu estou aqui hoje falando, se eu sou pós-graduada, se eu sou mestre, se eu sou historiadora e ativista de todas essas lutas, é porque alguém teve esse olhar para mim. Alguém parou e me escutou. De alguma forma, não aceitou encarcerar meu corpo, não aceitou ter o poder sobre o meu corpo. Então, durante todo o meu tratamento, e eu não gosto de falar tratamento, eu falo de resgate, durante todo o período do meu resgate, eu tive esse apoio e autonomia de que forma eu iria ser resgatada e de que forma eu iria estar aqui dentro de todo o contexto das minhas vivências, né? Então, o apoio familiar também é extremamente importante, que as pessoas tenham informação sobre o que está acontecendo com aquele corpo que está em adoecimento momentâneo ou de forma permanente. O que aciona aquele corpo, né? O que dá o gatilho àquele corpo. Então, eu tive o privilégio de ter todas essas informações, eu tive o privilégio de vivenciar a saúde mental de uma nova forma e de um novo lugar. A minha avó não teve essa sorte, né? Eu digo sorte porque alguém olhou para ela, determinou que o corpo dela fosse encarcerado por 30 anos. E outros meus, né, não tiveram essa sorte. E que familiares olharam para eles e determinaram que seus corpos fossem encarcerados. E que não escutaram o que estava acontecendo e de que forma eles queriam ser resgatados. Muitos não tiveram oportunidade desse resgate. E eu tinha muito medo de fazer esse percurso, né, do encarceramento, de não ter autonomia, de não ter mais cidadania, de despir toda a minha personalidade e que eu fosse violentada e violada de todas as minhas funções sociais, psicológicas e humanas, né? Então eu demorei muito para falar da minha condição, que eu já tinha passado por essa rede de atenção psicossocial e que eu já tinha sofrido problemas graves de aceitação enfim, da minha condição mesmo, que eu era uma pessoa que eu precisava, sim, ter mais atenção para mim. Quando eu falo ter mais atenção para mim, é de me olhar mais, de me cuidar mais, de cuidar mais da minha mente, de cuidar mais das minhas coisas internas. Então, eu digo que essa forma do cuidado, mas do cuidado mergulhado em liberdade, ele me auxiliou de todas as formas, né? Eu tive profissionais que, de forma dentro do SUS, cuidaram muito bem de mim,
né? E que me deram essa ferramenta para mim seguir, né, a minha caminhada. Então, se hoje eu estou aqui seguindo a minha caminhada e falando e me colocando aqui em projetos, tendo uma profissão, sendo produtiva, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando de outras pessoas, é porque eu tenho essas ferramentas para seguir e quero e luto para que outras pessoas tenham essas ferramentas. Então eu falo de um lugar de realidade, de quem já precisou acessar e de quem já precisou ser escutada. Eu quero que outras pessoas sejam escutadas. Eu acredito muito nos grupos de mútua ajuda, que é um espaço que ele teve uma força durante um momento de pandemia e que eu digo que é uma ferramenta que eu vejo como futuro na saúde mental também. É o lugar de escuta outros usuários dessa rede de atenção psicossocial, eles se escutarem, né? Outros corpos que transitam e vivem em outros mundos se escutarem. E um dar a mão pro outro e dizer assim, olha, é possível tu ser produtivo, é possível tu ser uma pessoa responsável dentro de todos os níveis de responsabilidade que a sociedade permite, é possível tu formar famílias, é possível tu ter profissão, é possível tu te colocar e colaborar de alguma forma, né, politicamente, para que as coisas dentro da lógica política, de políticas públicas, né, que pensam e investem na lógica antimanicomial, elas tenham cada vez mais força. Então é possível lutar, tu te organizar, é possível tu ser escutado, tu estar nos lugares e tu contribuir de várias formas. E a família mesmo entender que os estigmas sociais, eles precisam ser aniquilados, eles precisam ser pulverizados, eles precisam ser quebrados urgentemente. E de todas as formas. Quem é normal hoje? Quem é dito normal, né? A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu nunca acessei, nunca fui no CAPS, eu nunca precisei de ir num psicólogo. Ok, será que não precisou mesmo? Ou será que tu teve uma resistência com isso? E é daí que a gente vai falando, e é daí que a gente vai descobrindo as pessoas, e é daí que as pessoas vão se descobrindo. Não cabe mais a tortura desses corpos que estão em outros mundos por hora, né? Que estão em fase de resgate. Não cabe o apartheid desses corpos, cabe sim a inclusão desses corpos, cabe analisar de que forma eles podem e devem estar dentro dessa sociedade e de toda a lógica social que a gente entende. Muito obrigada. Caramiola! O amor não morre, ele adormece, ele acorda no sorriso. E a caramiola é só amor. Beijo para todos, adeus, te amo! Intervalo poético. Oi, pessoal que está ouvindo o podcast Caraminholas. Eu sou o Leonardo Tenório, ou só Léo, da luta antimanicomial. Também sou transmasculino, homem trans, sou pesquisador independente e ex-profissional do sexo. Sou de Recife. Pessoas em sofrimento psicológico e emocional do mundo, univos. Tenho pensado muito num processo de suma importância, que é produzir tecnologias de diagnóstico e tratamento para os profissionais da saúde mental que estão insanos, negligentes, cegos e com problemas de assimilar a realidade. Sobre essa tecnologia terapêutica que eu estou propondo a criação e execução, nós, pessoas com sofrimento psicológico, precisamos construir para curar os problemas de muitos profissionais e profissões que cuidam de pessoas com problemas de saúde mental ou deveriam cuidar. Acho que precisamos nos reunir e estabelecer um código internacional com base nas nossas autoridades sanitárias, entre parênteses vozes agora, para o diagnóstico e tratamento desses graves problemas sistêmicos de saúde pública que ajudam a perpetuar tanto o mal-estar na população em geral no Brasil, em especial na população de seres humanos que sofreram violências, falta de afeto, tragédias, acidentes, perdas, opressão social ou possuem uma neuroatipicidade ou neurodiversidade, que por algum motivo sofrem no âmbito psicológico e emocional. Seguem uma das versões do texto que fiz do manual sobre essas doenças, patologias, enfermidades e ou transtornos dos principalmente psiquiatras.
Assim como acontece com os nossos tão próximos e queridos amigos psiquiatras, que passam pelo difícil processo de estereotipar todos nós de doentes, sabemos que provavelmente em todas as próximas versões que iremos atualizar deste manual, o número de categorias de diagnóstico vai crescer. E os sintomas que comporão os critérios de diagnóstico dessas condições patológicas se tornarão cada vez mais diagnosticáveis por conta de qualquer coisa normal na vida e no comportamento de uma pessoa que nós resolveremos elencar de forma aleatória por superstição ou crendice popular, como sintoma, sem nenhuma preocupação com metodologia científica. Precisamos sempre nos aprofundar nessas pesquisas científicas e citar referências bibliográficas, claro, mas quando estivermos com muita vontade apenas, não tenhamos pressa, calma. Vozes agora. Seção Z. Problemas individuais e coletivos de alguns campos profissionais que trabalham na atenção e gestão de pacientes com problemas de saúde mental, como a psiquiatria, a psicologia e outras especialidades. Subseção Z 999. Apatia e falta de alteridade com os sentimentos do paciente. 1. Quando o paciente relata experiências de dor, angústia, violência ou tragédias pessoais e o psiquiatra: A. Não tem nenhuma reação emocional sensível, como se o relato não tivesse acontecido. B. Não fala nenhuma palavra de conforto em solidariedade ao outro ser humano que está necessitando de ajuda. Subseção Z 998. Supremacismo especialista. O psiquiatra se sente superior, age como se o paciente fosse inferior e há atribuição equivocada de incapacidade ao paciente quando o psiquiatra acredita e age de forma correlata, como se o paciente com problema de saúde mental não tivesse capacidade ou inteligência para 1. Compreender o seu problema de saúde. 2. Participar da decisão a respeito da estratégia terapêutica para o tratamento do seu problema de saúde mental. Subseção Z 997. Descolamento com a realidade objetiva das coisas da vida. 1. Psiquiatras não fazem nada em relação a ajudar o paciente na logística econômica, o acesso direto e no capital cultural do paciente para alcançar as diferentes alternativas terapêuticas disponíveis dentro do campo das ciências da saúde, especialidades da saúde e terapias integrativas. 2. Psiquiatras não pensam a respeito da função social dos serviços de saúde mental, que deveria oferecer resolutividade aos problemas de saúde mental para todos, a começar aos que estão em maior vulnerabilidade e sofrimento. Subseção Z 996. Colonização psiquiátrica ou psiquiatrização. 1. Sintomatização das experiências de vida humana. Os psiquiatras transformam em critérios diagnósticos as dificuldades humanas normais e naturais de lidar com problemas sérios e pesados. 2. Diagnostificação de problemas psíquicos. Atribuir a categorização de doença ou transtorno mental a problemas que têm etiologia afetiva e social. Subseção Z 995. Desconexão do saber psiquiátrico com a lógica científica das biociências e das ciências da saúde. 1. Reducionismo biológico ou interpretação biologicistas dos problemas de saúde mental de origem psíquica. 2. Individualização do cuidado para problemas de saúde mental que têm origens sociais. 3. Construção de diagnósticos psiquiátricos sem demonstrar de modo cientificamente legitimável evidências de medições de marcadores biológicos que explicariam os diagnósticos e adoecimentos psíquicos e mentais no âmbito biológico. 4. Tratamento com terapia medicamentosa química sem medição bioquímica de neurotransmissores ou imageamento antes, durante ou depois da prescrição e administração do medicamento. Subseção Z 994. Falta de manejo clínico técnico dos problemas de saúde dos pacientes. 1. Anamnese reducionista incompleta na consulta. O psiquiatra pergunta apenas como o paciente está, mas não o interroga para investigar todos os possíveis sintomas de seu problema. Isso gera uma imprecisão do diagnóstico, pois o paciente apenas informará aquilo que ele considera sintoma, podendo não relatar sintomas existentes importantes, caso o mesmo acredite que determinado sintoma seja apenas normal e saudável. 2. Falta de integralidade no cuidado e negligência no tratamento de sintomas físicos e cognitivos reais gerados por problemas de saúde mental. A. Não fazem recomendações nem conselhos educativos sobre a importância da realização de exercícios físicos. B. Não recomendam melhora na alimentação, já que temos um sistema nervoso difuso no sistema digestivo. C. Não recomendam a psicoterapia e ou realização de terapias integrativas. D. Não tratam dores e tensões musculares no corpo nem dificuldades na respiração. E. Não solicitam exame de polissonografia para pacientes que têm distúrbio do sono nem a higiene do sono. F. Não tratam dificuldades cognitivas em declínio em função do problema de saúde mental como a memória, a atenção e o aprendizado. 3.
cronificação dos pacientes, sentenciando um diagnóstico permanente e crônico, fazendo que psiquiatras e a profissão cesse a busca pela cura e solução ao problema de saúde mental do paciente. Achar que é normal, achar que o paciente é irremediavelmente quebrado e defeituoso de forma orgânica ou comportamental. Subseção Z 993. Tratamento iatrogênico e violento. 1. Encarceramento e dopagem dos pacientes com sofrimento psíquico e agitação, ao invés de dialogar sobre o problema e ajudar esta pessoa em sua catarse. 2. Desconsideração da vontade dos pacientes a respeito do próprio tratamento de saúde, lhes desrespeitando. 3. Amarrar paciente em uma maca ou cadeira. 4. Anestesiar pacientes para que eles não sintam dor no corpo, pele e músculos, que gera passar muita eletricidade dentro do cérebro dele, o que inclusive gera sintomas de perda de memória recente e de longo prazo numa quantidade substancial de casos. Na técnica que eles nomeiam de eletroconvulsoterapia, ECT, alegando que é útil em casos de depressão muito forte e ou psicose e delírio. 5. Sedar pacientes que estão agitados, se deslocando, falando alto ou gritando, mas não estão fazendo mal a ninguém. 6. Ministrar antipsicóticos ou ansiolíticos e sedativos em pessoas que podem apresentar psicose ou delírio, no entanto, que sem que surta efeito nenhum e ignorando o contexto social do apoio ou nenhuma tentativa de diálogo ou realização de estratégia lúdica para fazer a pessoa compreender a realidade de uma forma que determinados grupos sociais compreenderiam o que é real ou o que não é. Referências bibliográficas. 1. Vozes da minha cabeça agora. Leonardo Tenório, Recife, Pernambuco, Brasil, dia 31 de março de 2022, às 16h20. Bom, eu passo a palavra então às colegas que, juntamente com a Fabiane Valmori, desenvolvem esse podcast comigo, né, que são a Roberta Machado e a Luana Borges. E elas irão falar um pouco então sobre as novas abordagens em saúde mental. É um tema que para muitos é desconhecido e é um assunto que abre debate para discussões que virão ao longo dessa temporada. Olá pessoal, sou a Roberta Machado, sou professora do curso técnico em enfermagem do IFRS e sou integrante e fundadora da coletiva de mulheres que ouvem vozes. E fui convidada pela Dani para falar, juntamente com a Luana, um pouco sobre as novas abordagens de saúde mental. O que seriam as novas abordagens de saúde mental? Elas são uma ruptura com as abordagens historicamente dominantes no campo da saúde mental, né, que em geral são práticas da psiquiatria clássica que geralmente estigmatizam, patologizam e medicalizam a existência. Então essas abordagens, as novas abordagens, vêm romper com as abordagens hegemônicas, subvertendo os princípios da psiquiatria clássica, na construção de uma nova relação entre usuário e profissional de saúde, entre pessoas que têm sofrimento psíquico e a própria sociedade. Ela estimula as novas abordagens, práticas de cuidados emancipatórias, que permitem a autonomia do usuário e que permitem também que esse usuário seja protagonista da sua vida, da sua história, do seu cuidado. Segundo o professor Daniel Magalhães Goulart, que é doutor em educação pela UNB e professor do Instituto de Psicologia da UniCeub, ele diz que as novas abordagens de saúde mental não devem se desvirtuarem de seus propósitos, O que isso quer dizer? Que eles não devem ser somente novas, mas elas devem alcançar um valor na promoção de novos processos de desenvolvimento humano. Assim, essas novas abordagens, elas não podem se limitar apenas a uma nova técnica, mas à problematização teórica e epistemológica que fundamenta o campo da saúde mental. Essa fala dele vocês podem encontrar no manual do Senat, O Senat é um Centro Educacional de Novas Abordagens Terapêuticas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes. Como eu falei para vocês, eu faço parte, então, da coletiva de mulheres que ouvem vozes. Isso quer dizer que eu tenho na minha vida, essa experiência de ouvir vozes que muitas vezes outras pessoas não ouvem, desde a infância. E comecei a estudar sobre o Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes, a realizar pesquisas, e também projetos de extensão e ensino dentro dessa temática a partir de 2016, quando eu fiz uma disciplina como aluna especial no programa de pós-graduação da enfermagem da UFPEL. E em 2017
Eu ingressei, então, no doutorado, sob orientação da professora Luciane Prado Kantorski e com orientação da professora Ariane da Cruz Guedes, e tive a oportunidade de começar a trabalhar, né, na pesquisa com essa temática. Bom, o Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes, ele surge na Holanda, né, na década de 80, através de um psiquiatra chamado Mário Holmes, a sua cliente na época, né, Pat Sage, e a companheira do Mário, que é a Sandra Escher, tá? O que esse movimento ele preconiza, né? Ele tem 6 princípios que é fundamental a gente tocar aqui e que vai elucidar, né, o quanto ele é um movimento de contradiscurso ao saber hegemônico da psiquiatria sobre a experiência de ouvir vozes e como uma prática também de resistência, né, às velhas práticas psiquiátricas da medicalização e da patologização dessa experiência. Bom, a primeira crença do movimento de ouvidores de vozes é que ouvir vozes é uma parte natural da experiência humana, ou seja, o movimento ele não concebe a experiência, né, como algo patológico, né, como sintoma de transtorno mental. O segundo princípio é que ele valoriza e aceita as diversas explicações para essa experiência. Respeita que as próprias pessoas que têm essa experiência possam usar e explicar sua experiência a partir de diferentes fenômenos, né? Fenômeno religioso, sobrenatural, psicológico, do trauma. O terceiro é que as pessoas que ouvem vozes são encorajadas a se apropriarem de suas experiências, suas vozes, definindo-as para si, diferentemente da psiquiatria clássica, né? Que qual é o primeiro mandamento? Bom, se ela vê as vozes como sintoma de transtorno mental, ela vai querer medicar para silenciar as vozes, né? E o movimento parte do contrário, parte de que a pessoa ela precisa conversar com a sua experiência, ela precisa aprender sobre essa experiência e conviver com essa experiência. O quarto princípio, né, diz que ouvir vozes pode ser entendido e interpretado no contexto de eventos de vida e das narrativas interpessoais das pessoas, né? Então, o quanto é importante a gente ouvir a narrativa daquelas pessoas que vivenciam a experiência dentro do seu contexto cultural, social, histórico e de vida. E para a gente ter essa escuta nessas pessoas, o Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes aposta nos grupos de ouvidores de vozes, né, que são um espaço seguro de partilha de experiências e de estratégia de enfrentamento dessa vivência. Então, o movimento aposta no suporte coletivo como um espaço frutífero para auxiliar as pessoas a compreender e a lidar com essa experiência. Porque para o movimento, ouvir vozes não é um problema, mas o tipo de relação que eu estabeleço com essa experiência, isso sim, pode vir a se tornar um sofrimento ou não. Outra abordagem que eu fiquei para falar, né, foi sobre o diálogo aberto, que é um método que foi desenvolvido na década de 80, também na Finlândia, para enfrentamento da crise psicótica. O diálogo aberto, então, ele é baseado em 7 princípios, né? E o primeiro dele consiste na ajuda imediata, que pressupõe que exista uma equipe, né, de atenção à crise, à disposição do usuário, de modo que o primeiro atendimento aconteça nas primeiras 24 horas após o primeiro contato, preferencialmente no domicílio do usuário, né? Claro que se o usuário preferir que seja no serviço ou em um outro ambiente, isso também é pactuado. E esse primeiro contato, esse primeiro atendimento, ele tem o objetivo de prevenir a hospitalização. O segundo princípio trata da inclusão da rede social do usuário, né? Como a família, vizinhos, amigos, namorado, namorada, né? Todas essas pessoas que têm vínculos significativos com essa pessoa, elas são chamadas para as reuniões de tratamento. Tá? Nenhuma decisão é tomada sem o usuário estar junto e sem essa rede de apoio também estar junto. O terceiro princípio está relacionado com a flexibilidade, né? Que é o quê? Nada mais é do que garantir, né, através de adaptação do tratamento, as necessidades específicas de cada caso. Ou seja, cada caso vai ter um plano terapêutico singular. A gente não vai tratar as pessoas da mesma maneira. A gente vai tratar de acordo com cada caso específico. O quarto princípio é a responsabilidade.
né? Considerando que o técnico que faz o primeiro atendimento vai organizar as próximas reuniões sucessivas. O quinto princípio está relacionado à tolerância à incerteza, que talvez eu acho que isso seja um pouco mais difícil para o próprio profissional de saúde, né? Porque parece que a gente tem que estar sempre certo daquilo que a gente está propondo, né? E esse quinto princípio traz a tolerância à incerteza, que nada mais é do que propõe que nos 10, 12 primeiros dias de tratamento há um empenho da equipe para evitar decisões precipitadas, como, por exemplo, já inserir de início no uso de antipsicóticos. Em vez disso, nesse tempo a gente vai tentando manejar verbalmente, tentando colocar outras medicações que não seja já de primeiro os neurolépticos. O sexto princípio é da continuidade psicológica, ou seja, é a garantia, né, em todas as etapas do tratamento, que essa pessoa vai continuar ao longo do tempo tendo esse acompanhamento psicológico. E o sétimo princípio, que é o diálogo, um diálogo aberto, um diálogo horizontal, onde as decisões sobre o tratamento e a recuperação desse usuário vai ser tratado com todos os envolvidos, profissionais de saúde, o próprio usuário e a sua rede de apoio. Então, um diálogo onde as coisas vão ser combinadas com essas pessoas, né? Não vai ser uma decisão do profissional para o usuário, ou somente do usuário para o profissional, ou da rede de apoio para o profissional e o usuário. Não, todos vão dialogar em roda, vão conversar e vão estabelecer o tratamento conjuntamente. Obrigada pela oportunidade de fala, um abraço a todos, todas e todos, e até a próxima oportunidade de diálogo. Olá, pessoal! É uma alegria dialogar nesse espaço. Eu sou a Luana Borges, sou enfermeira e docente da Universidade Federal do Pampa e fui convidada a falar sobre as novas abordagens em saúde mental e farei uma breve consideração sobre os movimentos recovery e gestão autônoma da medicação. Assim como os ouvidores de vozes e o diálogo aberto, contextualizados pela professora Roberta, esses movimentos são uma oportunidade de recolocar as relações no campo da saúde mental de uma maneira muito mais honesta e compassiva, onde o caminho e o destino são definidos pela pessoa que vive a experiência, e a ela cabe decidir e construir propostas e perspectivas para o cuidado de si. O movimento Recovery não é apenas uma estratégia para o avanço da saúde mental no mundo, mas uma oportunidade e um caminho de viver as experiências humanas de uma maneira mais digna e autônoma, em que a liberdade cidadã torna-se o recurso que sustenta a retomada da própria história. Iniciado na década de 70 por ex-pacientes psiquiátricos, esse movimento restaura e resgata o poder de viver uma vida produtiva em um processo que é pessoal e único. O Recovery defende que, independente da severidade daquilo que a psiquiatria clássica chama de sintoma, todos podem construir um caminho de recuperação pessoal de maneira ativa e centrada em quem vive a experiência. Não se trata de esperar a cura do que se vive, mas tem a ver com a possibilidade de criar modos de esperançar e seguir. Na Conferência Nacional de Saúde Mental e Recovery, realizada em 2004 nos Estados Unidos, definiu-se Recovery como uma jornada de recuperação e transformação que possibilita à pessoa conviver e construir uma vida de significado em comunidade, onde ela possa estabelecer trocas e traçar modos para alcançar seus objetivos pessoais. Assim como o Recovery, outro movimento que contribuiu para a emancipação das pessoas no contexto da saúde mental é o movimento de gestão autônoma da medicação. Ele traz para o cenário a necessidade de rever as práticas clínicas em saúde mental, em especial a medicação, que mesmo depois da reforma psiquiátrica apresenta dificuldades de se estabelecer de maneira dialogada e compartilhada com os usuários de psicofármacos. Também coloca em evidência a necessidade de rediscutir o papel da medicação no processo terapêutico e na vida das pessoas, problematizando o uso pouco crítico desses medicamentos, que vem sendo colocado historicamente em primeiro plano no tratamento em saúde mental. Assim, a GAN traz dois princípios caros para o avanço da reforma psiquiátrica: o direito à informação e o direito a aceitar ou recusar os tratamentos. Embora eles pareçam óbvios em outras áreas da saúde, quando estamos diante de pessoas que vivenciam desafios em saúde mental,
o desempoderamento sucessivo marcado por práticas de cuidado tutelar os limitam a todo momento. Foi considerando isso que, em 1993, no Canadá, um grupo de pessoas que se viam desamparados pelas ofertas de cuidado em saúde mental construíram de maneira coletiva e participativa a estratégia de gestão autônoma da medicação. Essa proposta se movia em busca de descentralizar os tratamentos em saúde mental da abordagem medicamentosa tradicional, que não atendia favoravelmente às necessidades existenciais dessas pessoas. O Guia GAN foi traduzido e adaptado culturalmente ao contexto brasileiro e do Sistema Único de Saúde em 2010, por um grupo de trabalho composto por pesquisadores, usuários, familiares, profissionais e gestores dos serviços de saúde mental. Ele teve como foco estimular negociações e diálogos institucionais mais democráticos, que privilegiassem a participação das pessoas nas decisões sobre os seus tratamentos. No Brasil, a GAN pauta-se na composição de saberes de todos, em uma perspectiva de gestão compartilhada ou cogestão do processo. Isso se dá por reconhecer que essa estratégia tem potencial de apoiar a emancipação dos usuários de psicofármacos e ajudar a família e as instituições a ouvir, acolher e legitimar o saber dos usuários sobre si, sua relação com o medicamento e seus desejos de futuro. Em resumo, é disso que se tratam todas as novas abordagens em saúde mental mencionadas nesse episódio. Um exercício de reconhecimento de fato do poder de estar, desejar, agir e superar das pessoas que vivem desafios em saúde mental. É assumir que para seguirmos precisamos nos permitir mudar de lugar e ser apoio, não condutor do caminho de recuperação dos outros. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço e seguiremos aprofundando esses assuntos nos próximos episódios. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer por esse momento, pela partilha, por todas as pessoas que se envolveram com a produção desse podcast, em especial ao Richard, a Francisca, ao Leonardo, a Roberta e a Luana, mas também a Dilson Te Amo, que participa da locução dos nossos episódios. Agradeço também aos ouvintes e às ouvintes, a todos que estiveram aqui conosco e esperamos vocês no próximo episódio. Abraços, fiquem bem, cuidem-se e até breve.